O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou no dia 12 de janeiro de 2026 sua intenção de instalar bidês na histórica Gracie Mansion, residência oficial dos prefeitos da cidade desde 1942. Durante coletiva de imprensa, Mamdani descreveu o plano como uma esperança aspiracional, deixando em aberto se conseguirá concretizar a mudança. A mansão, construída originalmente em 1799 pelo comerciante Archibald Gracie, é uma das estruturas de madeira mais antigas ainda existentes em Manhattan e está localizada no bairro nobre de Upper East Side. A declaração gerou críticas de um proeminente democrata nova-iorquino que falou anonimamente à Fox News Digital e ironizou a proposta como uma fantasia de rico vinda de alguém que prega o socialismo. O crítico comparou a reação favorável ao plano de Mamdani com as zombarias que o presidente Donald Trump recebeu por suas reformas no banheiro do Lincoln Bedroom na Casa Branca, que incluíram mármore polido. Comediantes como John Oliver chamaram as reformas de Trump de insensíveis, e o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, criticou publicamente as renovações do presidente. Segundo dados de 2025 do Home Advisor, a instalação de um bidê custa em média $640 americanos, variando entre $400 americanos e $1.500 americanos, podendo chegar a $2.000 americanos dependendo do tipo e modificações necessárias. O Departamento de Proteção Ambiental de Nova York apoiou a iniciativa, afirmando que mais bidês significa menos lenços humanitários. Ainda não está claro como exatamente a cidade financiaria e executaria a instalação na Gracie Mansion. A história dos bidês do prefeito Mamdani é precisamente o tipo de narrativa que expõe a hipocrisia galopante e os padrões duplos que dominam o cenário político americano contemporâneo. Não se trata meramente de acessórios de banheiro, mas de algo muito mais revelador sobre como as elites progressistas operam e como a mídia mainstream protege seus aliados ideológicos enquanto ataca implacavelmente conservadores. Zohran Mamdani, o jovem prefeito socialista de Nova York que assumiu a histórica Gracie Mansion, mal aqueceu a cadeira e já anunciou sua esperança aspiracional de instalar bidês na residência oficial. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você viu a mídia celebrar as esperanças aspiracionais de um político conservador? A resposta é simples: nunca. Mas aqui estamos, testemunhando mais um capítulo na saga interminável de privilégios progressistas mascarados de virtude. A ironia é tão espessa que você poderia cortá-la com uma faca. Temos um político que se identifica abertamente como socialista, que fez carreira pregando redistribuição de riqueza e criticando o consumo excessivo, agora contemplando a instalação de múltiplos bidês em sua residência oficial, às custas dos contribuintes. Como um proeminente democrata de Nova York, observou astutamente, mantendo o anonimato para evitar a inevitável campanha de cancelamento da esquerda woke. Ele é prefeito há 1 minuto, e agora o socialista pensa que está tão cheio de dinheiro que pode comprar bidês. Esta citação captura perfeitamente a essência do socialismo moderno. Regras para você, privilégios para eles. É o padrão eterno da esquerda progressista que governa as grandes cidades americanas há décadas. Pregam austeridade enquanto vivem em luxo, defendem igualdade enquanto desfrutam de vantagens inacessíveis aos cidadãos comuns. Falam em sacrifício coletivo enquanto garantem que seus próprios sacrifícios sejam mínimos ou inexistentes. Mas a verdadeira história aqui não é apenas sobre a hipocrisia individual de Mamdani. É sobre algo muito mais insidioso. O contraste gritante entre como a mídia e o establishment político tratam republicanos versus democratas, conservadores versus progressistas. Quando o presidente Trump renovou o banheiro do Lincoln Bedroom na Casa Branca, utilizando mármore polido de alta qualidade em consonância com a visão arquitetônica original do espaço, a reação foi apocalíptica. Comediantes como John Oliver chamaram a renovação de insensível. O líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries, usou as reformas do East Wing como munição política, afirmando que Trump encontrou tempo para demolir a ala leste da Casa Branca para que pudesse construir um salão de baile onde ele pode ser celebrado como se fosse um rei. Saturday Night Live dedicou esquetes inteiros a ridicularizar as reformas de Trump. Michael Shea, durante o Weekend Update, expressou alegria pelo fato de o chão parecer escorregadio,
uma referência mal disfarçada desejando mal ao presidente. Historiadores foram mobilizados para questionar a autenticidade das escolhas de Trump. A mídia mainstream tratou cada detalhe das renovações como evidência de megalomania e desconexão com o povo americano. Agora compare isso com a cobertura dos planos de bidê de Mamdani. Onde estão os comediantes de late night ridicularizando um socialista que quer luxos europeus em sua mansão oficial? Onde estão os democratas proeminentes acusando Mamdani de agir como realeza? Onde está a indignação sobre gastos desnecessários de dinheiro dos contribuintes? O silêncio é ensurdecedor porque é conveniente. A mídia escolhe suas batalhas não com base em princípios, mas com base em política partidária. Vamos ser absolutamente claros sobre o contexto aqui. A Gracie Mansion, construída em 1799 pelo próspero comerciante Archibald Gracie, é uma das mais antigas estruturas de madeira sobreviventes em Manhattan. Localizada no exclusivo Upper East Side, uma das áreas mais ricas da cidade, serve como residência oficial dos prefeitos de Nova York desde 1942. É uma propriedade histórica mantida com recursos públicos. Qual é a certificação por menor acesso que você de dinheiro contribuinte de Nova York? Uma cidade sufocada por impostos exorbitantes e serviços públicos declinantes. Os custos de instalação de bidês, segundo dados de mercado, variam dramaticamente. Um bidê independente pode custar entre $700 e $2.600, incluindo instalação. Acessórios de bidê variam de $100 a $300, mas Mamdani falou em instalar alguns bidês, plural. Em uma residência histórica de madeira que requer modificações de encanamento cuidadosas para preservar sua integridade arquitetônica, os custos podem facilmente escalar. E estamos falando de custos que serão arcados pelos mesmos nova-iorquinos que lutam para pagar aluguel, que veem suas pequenas empresas sufocadas por regulações, que enfrentam criminalidade crescente e serviços públicos deteriorados. A questão fundamental que qualquer cidadão comum deveria fazer é esta: por que um prefeito socialista precisa de múltiplos bidês em sua residência oficial quando Nova York enfrenta crises reais? A cidade sofre com êxodo populacional, criminalidade descontrolada, sem teto em números recordes, escolas públicas falidas e infraestrutura decadente. Mas as prioridades de Mamdani incluem garantir que ele tenha bidês suficientes. Isso não é governança responsável, é ostentação às custas do público. Eles querem que você acredite que isso é diferente das renovações de Trump, porque Mamdani está do lado certo da história. Ele é progressista, portanto suas escolhas são iluminadas. Trump é conservador, portanto suas ações são sempre suspeitas. Este é o padrão duplo que define a política americana contemporânea, e os conservadores estão certos em apontá-lo repetidamente. A verdade inconveniente é que a Casa Branca é a residência oficial do líder da nação mais poderosa do mundo. Manter seu esplendor e adequação histórica é não apenas apropriado, mas necessário. Quando presidentes estrangeiros visitam, quando eventos de Estado acontecem, a Casa Branca representa a grandeza americana. Trump argumentou corretamente que suas renovações restauravam a visão original dos espaços, honrando a história americana. Mas isso foi ignorado em favor de narrativas sobre excesso e ego. Enquanto isso, temos um prefeito municipal cujo mandato mal começou, cuja cidade enfrenta desafios monumentais, gastando capital político e recursos reais em bidês. E a mídia? Silêncio cúmplice. Não há esquetes satíricos. Não há historiadores preocupados sendo entrevistados. Não há congressistas democratas fazendo declarações inflamadas sobre prefeitos que se comportam como realeza. Este episódio revela algo profundo sobre o movimento progressista moderno. É uma ideologia de privilégio disfarçada de compaixão. Seus líderes vivem como aristocratas enquanto pregam igualitarismo. Desfrutam de seguranças armados enquanto defendem desarmamento dos cidadãos comuns. Moram em bairros protegidos enquanto promovem políticas de fronteiras abertas que outros devem suportar. Enviam seus filhos para escolas privadas de elite enquanto destroem a educação pública com experimentos ideológicos. Mamdani encarna perfeitamente esta contradição. Ele construiu sua marca política como socialista democrático, alinhando-se com figuras como Alexandre Ocasio-Cortez. Sua campanha provavelmente incluiu retórica sobre justiça econômica, equidade e servir aos menos afortunados. No entanto, uma de suas primeiras declarações públicas como prefeito é sobre instalar bidês em sua mansão oficial.
Não sobre reduzir criminalidade, não sobre melhorar escolas, não sobre tornar a cidade mais acessível para famílias trabalhadoras. Bidês. O fato de o Departamento de Proteção Ambiental de Nova York ter celebrado o anúncio, argumentando que mais bidês igual a menos lenços umedecidos, adiciona outra camada de absurdo burocrático. Agências governamentais agora comemoram as preferências de banheiro de políticos como vitórias ambientais? Esta é a mentalidade que domina o governo progressista. Tudo é uma oportunidade para sinalização de virtude, mesmo quando o assunto é ridiculamente trivial. Pergunte a qualquer nova-iorquino comum o que eles querem do prefeito e a resposta não incluirá bidês na Gracie Mansion. Eles querem ruas seguras onde possam caminhar à noite sem medo. Querem escolas que realmente eduquem seus filhos em vez de doutriná-los. Querem impostos mais baixos e menos regulações sufocantes em seus negócios. Querem que o metrô funcione. Querem que a burocracia pare de atormentar proprietários de imóveis enquanto protege criminosos. Querem senso comum, não ideologia woke. Mas aqui está o que as elites progressistas nunca entendem. Cidadãos comuns veem através da hipocrisia. Eles reconhecem o padrão duplo. Sabem que as mesmas pessoas que condenaram Trump por mármore na Casa Branca não dirão uma palavra sobre bidês em Gracie Mansion. E essa percepção de injustiça fundamental, essa sensação de que as regras são diferentes para a classe política progressista, alimenta a frustração que impulsiona movimentos conservadores. Este é precisamente o tipo de história que conservadores devem destacar incansavelmente. Não porque bidês sejam inerentemente problemáticos, mas porque expõem a fraude no coração do progressivismo moderno. São os pequenos detalhes reveladores que mostram quem essas pessoas realmente são quando pensam que ninguém está prestando atenção. São socialistas de champanhe que nunca experimentaram o socialismo real que defendem, porque sempre garantem que estejam no topo da hierarquia, imunes às consequências de suas próprias políticas. Enquanto Mamdani contempla seus bidês, nova-iorquinos comuns contemplam se podem pagar o próximo aumento de aluguel. Enquanto ele desfruta de uma mansão histórica em um dos bairros mais exclusivos da cidade, famílias trabalhadoras são expulsas para os subúrbios por impostos confiscatórios e custo de vida impossível. Enquanto ele sinaliza virtude ambiental com escolhas de banheiro, pequenos empresários fecham as portas porque não conseguem navegar pela selva regulatória ou pagar taxas e impostos sempre crescentes. A aliança improvável entre Mamdani e o presidente Trump, que supostamente trocam mensagens 2 vezes por semana, adiciona outra dimensão intrigante a esta narrativa. Fontes indicam que um bromance improvável está florescendo entre o socialista progressista e o presidente conservador. Isso deveria fazer qualquer progressista de verdadeira convicção pausar. Se Mamdani realmente acredita na retórica anti-Trump que define a esquerda, por que está cultivando relacionamento amigável com o homem que supostamente representa tudo que ele? A controvérsia dos bidês revela várias camadas de consequências políticas. 1. Erosão da credibilidade socialista. A narrativa de Mamdani como político socialista sofre dano imediato quando suas primeiras ações no cargo envolvem melhorias de luxo pessoal. Para um movimento político fundamentado na crítica ao consumo excessivo e na redistribuição de riqueza, isso cria uma vulnerabilidade narrativa significativa. Adversários políticos, incluindo, notavelmente, democratas da própria cidade, já estão explorando essa aparente contradição. 2. Fragmentação interna do Partido Democrata. O fato de um democrata proeminente atacar Mamdani anonimamente sinaliza tensões mais profundas dentro do espectro progressista de Nova York. Isso sugere que nem todos os democratas estão confortáveis com a ascensão de figuras abertamente socialistas, especialmente quando esses políticos parecem adotar os mesmos privilégios que criticam. 3. Precedente para escrutínio futuro. Cada decisão de Mamdani sobre gastos em Gracie Mansion será agora examinada através desta lente inicial. Ele estabeleceu inadvertidamente um padrão de escrutínio que o seguirá durante todo o seu mandato. Normalização da hipocrisia performativa. Se esta controvérsia desaparecer sem consequências significativas, reforça a percepção de que políticos progressistas podem escapar de comportamentos que destroem conservadores, criando um precedente perigoso para a accountability política. 2. Desconfiança institucional ampliada. Para cidadãos já céticos em relação à classe política,
Esta situação confirma suspeitas de que socialismo é apenas retórica para ganhar votos, enquanto os líderes eleitos continuam desfrutando de privilégios de elite. Esta visão, claramente articulada no contexto anterior, vê a situação como evidência definitiva de hipocrisia progressista. Prova de padrões duplos da mídia, cobertura diferenciada entre Mamdani e Trump. Exemplificação do socialismo de café com champanhe, socialismo para as massas, luxo para a elite. Demonstração de como a esquerda protege seus próprios enquanto ataca conservadores. A comparação direta com a cobertura das renovações de Trump na Casa Branca é empiricamente verificável e oferece evidência concreta de tratamento midiático diferenciado. Pode exagerar a importância simbólica de bidês, item relativamente modesto, ao equipará-los às extensas renovações de mármore de Trump. Mesmo dentro da esquerda há divisões. Socialistas pragmáticos podem ver isso como erro tático desnecessário que prejudica a mensagem. Democratas moderados, como citado anonimamente, veem oportunidade para distanciar-se de elementos mais radicais. Ativistas de base podem sentir-se traídos por alguém que deveria representar austeridade e princípios. Do ponto de vista de gestão pública, $400 e $100 por bidê são relativamente modestos no contexto de orçamentos municipais bilionários. Sustentabilidade. O DPD-NITC apoiou a iniciativa, citando benefícios ambientais, menos lenços umedecidos. Precedente histórico. Praticamente todos os prefeitos fazem modificações em Gracie Mansion. A residência oficial serve propósitos diplomáticos e representativos, não apenas habitação pessoal. Bidês são padrão em grande parte da Europa e América Latina. Sua ausência nos Estados é anomalia cultural. Gracie Mansion data de 1799 e requer modernizações periódicas para funcionalidade. A família de Mamdani tem origem paquistanesa. Em muitas culturas asiáticas, bidés são norma higiênica, não luxo. Uma análise mais neutra do comportamento midiático revela viés de novidade. Renovações de Trump receberam mais cobertura por serem em escala muito maior, ballroom, diferenças contextuais. Casa Branca tem significado simbólico nacional que Gracie Mansion não possui. Timing. Trump renovou durante crises múltiplas, Mamdani apenas assumiu. Mas também, diferença mensurável em tom de cobertura, comedians atacando Trump versus relativa normalização de Mamdani. 1. Custos e logística. Instalação básica, $400, $500 por unidade. Mamdani menciona alguns bidês, sugerindo 2-4 unidades. Custo total estimado $800, $6,000. Comparação. Renovação do banheiro Lincoln de Trump custou dezenas de milhares em mármore estatuário. 2. Desafios de instalação em estrutura histórica. Gracie Mansion é uma madeira mais antigas de Manhattan, de 9. Modificações de encanamento em prédio histórico requerem aprovações especiais. Conservancy deve equilibrar preservação histórica com modernização funcional. 3. Considerações ambientais. NYC Department of Environmental Protection apoiou a iniciativa. Bidês reduzem consumo de papel higiênico. Lenços umedecidos causam enormes problemas para sistemas de esgoto urbano. Argumento ambiental legítimo existe, mas é conveniente politicamente. 1. A marca socialista e suas contradições inerentes. Mamdani enfrenta o dilema clássico de políticos socialistas em democracias liberais. Deve operar dentro de instituições capitalistas que critica, precisa exercer poder executivo, inerentemente hierárquico, enquanto prega igualdade. Enfrenta expectativas impossíveis de pureza ideológica que conservadores não enfrentam. O crítico conservador argumentaria, então não se autodenomine socialista se não pode viver pelos princípios. O defensor progressista responderia, socialismo é sobre sistemas econômicos, não votos de pobreza individual. 2. Dinâmica interna do Partido Democrata Inc. O ataque anônimo de um democrata proeminente é extremamente revelador. Democratas tradicionais de NYC sentem-se ameaçados pela ala socialista crescente. Mamdani venceu contra a máquina democrata estabelecida. Estas tensões refletem divisões nacionais, establishment. O vazamento anônimo é tática política clássica para prejudicar sem accountability. 3. A armadilha da sinalização de virtude versus governança real.
Mamdani estava numa posição sem saída. Se mantivesse Gracie Mansion exatamente como estava, não tem coragem de implementar mudanças. Se fizesse mudanças modestas, hipócrita desfrutando luxos. Se fizesse mudanças grandes, exatamente o que esperaríamos de mais um político corrupto. 1. O bidê como marcador de classe social. Nos Estados Unidos especificamente, bidês são codificados como europeus, sofisticados, elitistas. Sua raridade em lares americanos torna o símbolo de luxo, em contraste com o resto do mundo onde são utilitário básico. Esta peculiaridade cultural americana torna a controvérsia possível. 2. Higiene, tabu e política. Discussões sobre higiene íntima tocam ansiedades culturais profundas. O humor em torno de bidês, piadas de comediantes, reflete desconforto americano. Politizar escolhas de banheiro é sintoma de polarização total da vida pública. 3. Simbolismo de moradia oficial. Gracie Mansion carrega significados múltiplos. Patrimônio histórico de Nike, símbolo do poder executivo municipal, residência familiar privada, espaço de representação diplomática. Modificações tocam todas essas dimensões simultaneamente. Comparação de cobertura. Renovações de Trump. Cobertura extensiva em múltiplas plataformas. John Oliver dedicou o segmento chamando de Tone Deaf. SNL fez múltiplos sketches, Weekend Update. Hakeem Jeffries comparou a comportamento de Hay, tom, zombaria, indignação moral, questionamento de prioridades. Bidês de Mamdani. Cobertura primariamente em outlets conservadores. Enis Depp efetivamente defendeu a iniciativa, sem cobertura significativa em mídia mainstream progressista. Tom neutro a ligeiramente favorável, esperança aspiracional. Explicação conservadora, viés midiático protetor de aliados progressistas. Explicação progressista, diferença de escala, ballroom inteiro versus alguns bidês. Trump tem histórico de ostentação que cria narrativa. Casa Branca versus residência municipal. Explicação acadêmica. Provavelmente combinação de ambos. Há viés mensurável, mas também diferenças contextuais legítimas. Esta controvérsia microscópica ilumina a questão macroscópica. Políticos progressistas podem governar efetivamente dentro de sistemas que ideologicamente rejeitam? O dilema estrutural. Socialismo democrático requer participação em instituições capitalistas, mas essa participação inevitavelmente compromete pureza ideológica, criando oportunidades infinitas para acusações de hipocrisia. A divergência na cobertura midiática não é apenas sobre viés, mas sobre quem tem poder de definir o que constitui escândalo, como narrativas são construídas diferentemente para aliados versus adversários. O papel de comédia política, Oliver, como braço de enforcement ideológico. Cidadãos esperam que políticos sejam simultaneamente relatable, comuns, como nós. Cenário 1. Dissipação silenciosa. O mais provável é que esta controvérsia desapareça do radar público em semanas, absorvida pelo ciclo noticioso incessante. Mamdani instalará ou não os bidês discretamente, e a mídia progressista simplesmente deixará o assunto morrer. Este seria o padrão histórico para políticos alinhados ideologicamente com as principais instituições de mídia. Cenário 2. Instrumentalização republicana. Republicanos de Nova York e conservadores nacionais podem transformar os bidês de Mamdani em um meme político recorrente, similar a "você não construiu isso" ou outras frases que perseguem políticos progressistas. Isso seria especialmente eficaz em materiais de campanha para as próximas eleições estaduais. Cenário 3. Escalada interna democrata. As tensões reveladas pelo democrata proeminente anônimo podem indicar uma batalha iminente pela alma do Partido Democrata de Nova York entre socialistas declarados e democratas tradicionais. Os bidês podem se tornar um símbolo dessa divisão maior. 1. Padrão de escrutínio estabelecido. Cada decisão de gasto de Mamdani em Gracie Mansion será agora filtrada através desta lente inicial. Reformas necessárias podem ser politizadas, luxos legítimos serão atacados. Ele criou involuntariamente uma armadilha para si mesmo. 2. Template para outros políticos socialistas. Outros políticos que se identificam como socialistas em cargos executivos enfrentarão escrutínio similar. Alexandria Ocasio-Cortez, por exemplo, já enfrentou críticas por suas escolhas de vestuário e estilo de vida. A narrativa de Mamdani alimenta um padrão emergente. Socialistas americanos não conseguem viver segundo os princípios que pregam. 3. Refinamento da estratégia de mídia.
Mamdani e sua equipe provavelmente aprenderão desta experiência e desenvolverão melhores estratégias de comunicação sobre questões que possam ser percebidas como elitistas. Espere enquadramentos mais cuidadosos sobre sustentabilidade e modernização, em vez de esperanças aspiracionais. Cristalização de narrativas concorrentes. Esta controvérsia menor contribui para duas narrativas políticas maiores que definirão a política americana na próxima década. Elites progressistas são hipócritas fundamentais que pregam austeridade para outros, enquanto vivem luxuosamente às custas dos contribuintes. A direita obsessivamente se concentra em trivialidades para distrair de questões políticas substantivas e diferenças reais de governança. Ambas as nerds torturam treinamento de verdade, ambas delas piedosamente. 2. Erosão contínua de confusão de padrões plus percebidos, seja real ou fabricado, corrói ainda mais a confiança pública em instituições políticas e de mídia. A controvérsia dos bidês é uma gota em um oceano, mas oceanos são feitos de gotas. 3. Normalização de cinismo político. Quando até mesmo melhorias de infraestrutura básica, e bidês são essencialmente isso, se tornam armas políticas, o cinismo público se aprofunda. Isso beneficia desproporcionalmente outsiders políticos e populistas que podem se posicionar como acima ou fora do sistema corrupto. A cobertura contrastante entre as renovações de Trump no Lincoln Bedroom e as esperanças aspiracionais de bidê de Mamdani revela uma verdade desconfortável sobre o ecossistema de mídia americano contemporâneo. A objetividade jornalística foi amplamente substituída por advocacy tribal. John Oliver chamando as renovações de Trump de Tony Deaf, enquanto a mesma classe de mídia trata os bidês de Mamdani com curiosidade benevolente ou indiferença, não é um bug do sistema, é o recurso. Grandes instituições de mídia não são mais principalmente sobre informar, mas sobre reforçar narrativas tribais preferidas. Isso não significa que as críticas a Trump foram injustificadas ou que Mamdani merece condenação equivalente. Significa que os padrões aplicados são inconsistentes, de maneiras que correspondem previsivelmente ao alinhamento ideológico. O socialismo americano enfrenta um desafio de credibilidade fundamental que esta pequena controvérsia encapsula. Como você prega redistribuição radical de riqueza enquanto desfruta dos privilégios dos poderosos? Não há resposta fácil. Políticos socialistas em democracias capitalistas inevitavelmente operam dentro de estruturas que contradizem seus princípios declarados. Eles podem 1. Abraçar austeridade pessoal radical, recusar salários executivos, viver modestamente, rejeitar privilégios de cargo. Isso convida à acusação de política performativa e limita severamente a atração de cargos. 2. Aceitar pragmaticamente normas existentes. Viver como outros executivos eleitos vivem, argumentando que mudança sistêmica importa mais que pureza pessoal. Isso convida à acusação de hipocrisia. Buscar meio termo desconfortável. Aceitar alguns privilégios enquanto rejeita outros, criando uma linha arbitrária que inevitavelmente será contestada. Mamdani escolheu implicitamente a opção 2 ou 3 e está descobrindo o custo político dessa escolha. Talvez a lição mais importante desta controvérsia inteira seja o quão profundamente teatral a política americana se tornou. Não estamos realmente debatendo se bidês são um gasto apropriado de fundos públicos. São provavelmente mais higiênicos e ambientalmente amigáveis que papel higiênico. Não estamos seriamente pesando custos e benefícios de várias melhorias residenciais. Estamos encenando um drama moral sobre autenticidade, hipocrisia, privilégio e valores. Os bidês são apenas adereços neste teatro mais amplo. Este não é inerentemente ruim. Política sempre teve elementos performativos. Mas quando o performativo substitui completamente o substantivo, quando cada detalhe se torna uma arma nas guerras culturais, governança efetiva se torna quase impossível. Pergunte a si mesmo, por que obsessivamente dissecamos custos de bidê centenas a milhares de dólares, enquanto mal examinamos contratos governamentais que desperdiçam milhões? A resposta é perturbadora. Histórias sobre bidês são emocionalmente satisfatórias, de maneiras que análises orçamentárias complexas não são. Elas nos permitem sentir indignação justa sem fazer o trabalho difícil de entender sistemas fiscais complexos. É possível para alguém ser autenticamente socialista,
enquanto servem cargos executivos poderosos em sociedades capitalistas? Ou o socialismo americano está condenado a ser sempre uma performance de classe média alta, educada que cosplay como radicais? Esta não é uma pergunta retórica com resposta óbvia. Merece consideração séria de qualquer um comprometido com políticas progressistas. Se você se encontra defendendo a cobertura de mídia de políticos com quem concorda ideologicamente, enquanto critica a cobertura de oponentes, considere. Você está aplicando princípios consistentes. Você aceitaria o mesmo padrão se aplicado ao seu lado? Você está mais comprometido com seus princípios declarados ou com sua tribo política? Essas são questões desconfortáveis. Deveriam ser. Em um mundo com guerra, fome, mudança climática e desigualdade massiva, por que alguém deveria se importar com bidês? Duas respostas. Precisamente porque é trivial, é seguro. Debater bidês não requer mudança real ou pensamento difícil. É indignação consumível que não ameaça estruturas de poder reais. Pequenas hipocrisias revelam padrões maiores. Como políticos lidam com detalhes quando ninguém está assistindo, revela caráter. E caráter importa em liderança. Ambas as respostas contêm verdade. Esta controvérsia é um microcosmo de um problema maior. Nós perdemos completamente a capacidade de ter desacordos proporção